Eu convido os meus amados irmãos para ler comigo a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e eu quero ler apenas os versículos de número 12 e 13, que diz: um trono glorioso, exaltado desde o início, e o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada traz uma história, quando na oportunidade fala a respeito do profeta Jeremias. Jeremias como homem de Deus, Jeremias como um servo escolhido do Todo-Poderoso, Jeremias como um instrumento nas mãos de Deus. E verdadeiramente ele fez a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, nós sabemos que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer pagar um alto preço para fazer aquilo que Deus manda. E Jeremias, ele tendo assim convicção da chamada de Deus, ele foi um homem que encarou as dificuldades que surgiu no caminho. Jeremias, a Bíblia diz que ele foi um dos 9 personagens chamado profeta. Um dos 9. Diz a Bíblia Sagrada que ele, considerado o autor de 2 dos livros da Bíblia, que é justamente Jeremias, e também o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Na verdade, Jeremias, ele tinha história para contar. É você que constrói sua história. O que você enfrenta, o que você passa, é a história que você está construindo. Nunca pense que a sua história ela é igual à história de A nem de B, não. A sua história é a sua história. Não fique pensando que ninguém vai conseguir copiar a sua história, nem tirar xerox da sua história, porque não consegue, não. Cada um tem uma história, sua história é sua história. Você está entendendo? Jeremias tinha uma história. História essa perseguida, história essa aonde os próprios adversários tinham sede de acabar com a história de Jeremias. Mas Jeremias, firmado em Deus, Jeremias estava combatendo o pecado de Judá, e a Bíblia diz que com estilete de ferro gravado com a ponta de diamante nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares,
Os seus filhos se lembraram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, que era sobre os montes bem alto e sobre as montanhas do campo. E um dia Jeremias disse: as riquezas de vocês, todos os seus tesouros, eu as darei como desposo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Vocês mesmos perdeu a posse da herança que eu tinha dado a vocês. Eu farei escravo dos seus inimigos. Que coisa, né? Já parou para pensar, conforme está escrito no capítulo 17 de Jeremias, versículo 4? Jeremias transmitiu uma palavra e dizer: eu farei escravo dos seus inimigos. Que coisa, né? Foi uma palavra dura, mas ele não tinha medo de transmitir, sabe? Jeremias disse: numa terra que vocês não conhecem, pois acendeu-se a minha ira. Era o próprio Deus falando na boca do profeta Jeremias. Ele disse para o povo de Judá: vocês vão ser escravos dos seus próprios inimigos. E ser escravo do inimigo é sofrer 2 vezes, sabe? Ser escravo do inimigo é sobrado, né? Pois é, irmãos. Então Jeremias estava alertando o povo sobre isso. Jeremias estava orientando o povo a respeito dessa situação. A Bíblia Sagrada diz que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele estava falando aqui de tirar a confiança de Deus e colocar a confiança nos homens. Deus tem que estar acima de tudo, irmão. Deus, ele é acima de tudo e acima de todos. Deus, na sua soberania, ele, como grande e poderoso que ele é nele que nós temos que confiar. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus, vitória alcança. Tem um hino que diz: quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer. Você está entendendo? Então, nós precisamos confiar em Deus, porque quando confiamos em Deus, sabe o que é que acontece? Nós vencemos, nós triunfamos, nós alcançamos muitas vitórias da parte de Deus, porque esta é justamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você esteja bem, a vontade de Deus é que você cresça, a vontade de Deus é que você desenvolva, a vontade de Deus é que você vá muito mais além daquilo que você pensa ou que você imagina. Jeremias estava no meio de um povo, o povo de Judá, um povo difícil, um povo que queria fazer tudo aquilo que eles queriam e que ninguém falasse nada, que ninguém fizesse nada e que recebesse o apoio do povo. Até que o povo de Judá recebeu o apoio do povo, mas recebeu o apoio do profeta Jeremias. E sabe o que acontece? Quando Jeremias não apoiou eles do jeito que eles queriam que apoiasse, eles se levantaram contra Jeremias. E Jeremias, em meio aos trancos e barrancos, irmão, em meio às tempestades da vida, Jeremias disse no capítulo 17, versículo 6, ele diz:
ele será como um arbusto no deserto. Não há quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Meu Deus. Jeremias estava dizendo, vocês vão habitar em uma terra salgada, aonde não vive ninguém. Terra salgada, aonde não vive ninguém. É uma terra difícil, sabe? Você que está aí, que tem uma chamada de Deus, e você se encontra hoje em uma terra salgada onde não vive ninguém. Por que não? Porque só tem sal. Uma terra salgada, dificilmente as pessoas conseguem sobreviver, porque só tem sal. É a Bíblia que diz, está escrito capítulo 17, versículo 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Agora, você que está nessa terra salgada, você que está nesse cargo salgado, sabe, você que está nessa posição que é tão salgada, irmão, obreiro, ele vive em terra salgada, ele sobrevive porque Deus é com ele, sabe, dirigente de círculo de oração vive em terra salgada, pastora, pastores, obreiros, aqueles que são chamados por Deus vivem em terra salgada, todos, é assim, quanto mais você procura agradar a Deus, mais você se depara com a terra salgada. Mas não quer dizer que na terra salgada vamos morrer. Morre na terra salgada quem não tem Deus, morre quem não tem compromisso com Deus, morre quem é compromissado com o próprio adversário. Você está entendendo? Morre aqueles que não dão ouvido à voz de Deus, mesmo na terra salgada. Mulher, tu estás em uma terra salgada, por isso que tu estás sofrendo tanto. Tu estás numa terra salgada, por isso que tu não estás bem. Mas o Senhor há de fazer você ficar bem nessa terra salgada que você está. Na terra salgada nós não conseguimos sorrir, na terra salgada nós não conseguimos brincar, na terra salgada nós não conseguimos, na verdade, respirar bem, sabe? Eu visitei, eu não me lembro bem o nome, rapaz, mas eu acredito que foi umas salinas, sabe? Lá em Frankfurt, um lugar tão bonito, de madeira, umas águas caíam, e passava pelo meio dela, não é? Respirava, meu amigo Rony me levou, o esposo da Meire, e foi muito maravilhoso, sabe? Muita gente, muita senhora, muito senhor, né? Coisa, sabe? Muito linda mesmo. E eu agora, o Espírito Santo me lembra agora, nessa terra que eu passei, sabe, irmão? E eu fico meditando, né? Nas coisas boas, aonde tem momento que Deus quer que nós tenhamos ou passemos pelo salgado. E passar pelo salgado não é fácil, sabe? Mas ora, quando o diabo pensa que está nos fazendo mal, ele está nos fazendo bem, sabe? Todas as provas têm propósito de Deus, sabe? Todas as provas têm o propósito em tudo, tem os propósitos dele justamente para mostrar a grandeza dele na nossa vida. É importante que você entenda que Deus, na sua grandeza, ele vai fazer grandes coisas na sua vida para mostrar que é Deus com você. É importante que você entenda que Deus
poderoso como Ele é, Ele não vai te deixar nessa terra salgada por muito tempo. Sabe, irmão, por quê? A intenção do adversário é que você morra nessa terra salgada. O que me chama a atenção é que o povo de Judá, eles queriam colocar a culpa justamente no profeta, simplesmente porque o profeta estava transmitindo tudo aquilo que Deus estava mandando ele transmitir. Que coisa boa! Fazer a vontade de Deus, isso abrange várias e várias situações, mas ele estava firmado em Deus. O Senhor está dizendo para você, mulher, que você está numa terra salgada, mas Deus não deixa você sozinha. Nessa terra Deus tem passeado, nessa terra Deus tem te vestido, nessa terra Deus tem te revestido de poder e de autoridade. Nesta terra salgada Deus tem te honrado grandemente. Acredite que grandes coisas Deus vai fazer para você, e você vai dizer que Deus é Deus. Calma! O Senhor manda você acalmar, porque nesta terra salgada Deus te fará surpresas agradáveis, e tu hás de cantar e de agradecer, porque Deus é Deus. Meu Deus, tu crê que Deus hoje está colocando a planta do pé dele nesta terra salgada que tu és? Porque na terra salgada o Senhor manda te dizer que alguém está querendo te colocar como bode expiatório. Meu Deus, que negócio é esse, Jeová? Eita, por que Deus está mandando dizer isso? É porque alguém está querendo te usar como bode expiatório. Meu Deus, que palavra é essa, Jeová? O Senhor me deu essa palavra, eu tenho que transmitir que eu não sou covarde. Eu falo tudo que Deus manda, comigo não tem história, não tem meio termo, e o Senhor manda tu abrir os teus olhos, meu Deus, porque alguém está querendo te colocar como bode expiatório. Cuidado na vida, viu? Cuidado na vida, sabe? Cuidado na vida. Sabe o que é um bode expiatório? É uma expressão pela qual recai todas as culpas. Sabe o que eles queriam? Eles queriam colocar a culpa justamente no profeta. A culpa é tua, sabe? As culpas alheias, a culpa é desse profeta que está falando. O profeta estava apenas revelando o que Deus tinha mandado ele revelar, sabe? Jeremias disse: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E Jeremias estava dizendo, ele será como uma árvore plantada junto às águas que tem raízes. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro da palavra 17 de Jeremias, versículo 8, sabe o que Deus ele está dizendo para você? Que ele está estendendo as tuas raízes. Eu poderia dar vários temas para essa mensagem de hoje, mas a mensagem de hoje ela é muito profunda, sabe? E o Senhor está estendendo as tuas raízes. Porque o diabo tá doido para te arrancar com tudo. Irmão.
quer lugar que Deus te colocou, quer te arrancar de dentro de casa, quer te arrancar do trabalho, quer te arrancar do ministério, o diabo quer te arrancar. E o Senhor está dizendo dentro da palavra dele, do livro de Jeremias 17, versículo de número 8, diz: e será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Deus está estendendo tuas raízes mais. Eu já tenho, pastor. Sim, Deus está estendendo mais. Pastor, eu estou já, as minhas raízes são firmes. Sim, Deus está estendendo ela mais. Ele pode. Ele está estendendo. E sabe por quê? Porque é uma forma dele manter suas folhas sempre verdes. Sabe o que é Deus manter as folhas sempre verdes? É manter as flores. Deus está estendendo as raízes porque Ele está dizendo que vai manter o teu brilho. Irmão, manter o brilho que você tem. E para este brilho se manter, tem que aumentar as raízes. Tu crê que Deus, Ele está aumentando as raízes do teu ministério, da tua chamada, do negócio que Ele tem contigo? Ele tem que aumentar, porque o brilho, ele não pode sumir. O brilho, ele não te desaparece. É por isso que Deus tem que aumentar as suas raízes. Senão você perde o brilho. Sabe o que a gente encontra? A gente encontra muitos pregadores na nossa caminhada. Nós encontramos muitos pregadores. Nós encontramos muitos cantores. Sabe de que forma? Sem raízes, sem brilho. É verdade. Muitos pastores sem raízes, sem brilho. Sem raízes, sem brilho. E quando vê alguém com raiz e com brilho, quer acabar com tudo. Meu Deus. Sabe por que tu estás de pé até hoje? Porque tu tem raízes. E Deus está aumentando ainda. Sabe por que alguém não te arrancou quando tentou, meu Deus, te arrancar? Porque você tem raízes. Sabe por que alguém ainda não te excluiu? Porque você tem raízes. Meu Deus, é a palavra que diz. Não sou eu, não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Tu não foste plantada em qualquer lugar, tu foste plantada no ribeiro, bem pertinho do ribeiro, onde tuas raízes estão se estendendo de uma maneira tal, meu Deus, que é de causar espanto, sabe? Irmão, você tem que entender uma coisa. Outro dia eu estava orando a Deus, de madrugada, eu orando bem pouquinho, né? Eu oro pouco, preciso orar mais. E eu orando um pouquinho a Deus antes de sair. E eu disse: Deus, por que tanta luta? E Deus: olha, meu filho, nessas lutas eu estou fazendo as tuas raízes crescer. Crente tem que ter raiz. Senão o diabo vem e arranca você do lugar, da posição. É verdade, irmão. As lutas, ela nos traz o crescimento. Estada, não é? Mas das raízes que a Bíblia Sagrada diz que para as folhas se manter verdes, estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Deus estava através de Jeremias. Quem é capaz de compreender o coração?
Aí ele disse, 17, versículo 10, ele disse: eu sou o Senhor que sonda o coração, recompensa cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Existe conduta que a gente sabe que é o próprio diabo, porque tem a conduta de Deus e tem a conduta do diabo. Eu tomo conhecimento de tanta história que você não imagina, sabe, irmão? Conduta de crente, conduta de escolhido, conduta de ungido, conduta de quem é consagrado a Deus, conduta de quem verdadeiramente é chamado por Deus. Nós que andamos muito, nós deparamos com tudo um pouco, sabe? Conduta mentirosa, conduta enganosa, conduta de aparência, a gente se depara com tudo, sabe? Pessoas que mostram a conduta, quando você vai ver, a conduta é totalmente outra, sabe, irmão? Como tem coisas que, meu Deus, tem coisas que a gente nem sabe, fala aqui, mas são coisas que nós temos que ter cuidado. A mensagem de Deus hoje para o seu coração não é outra, não. É uma mensagem para você acordar para a realidade. Sabe por quê? A mensagem de Deus hoje é que alguém está querendo cuidado na vida, viu? Querendo colocar você como bode expiatório. Isso é uma expressão usada justamente para definir uma pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias, sabe? Bode expiatório é uma expressão usada quando alguém acusa de um delito que não fez, ou que foi idealizador desse tal delito. Cuidado, tapa as brechas, meu Deus, o Senhor está dizendo: tape as brechas. Pastor, mas eu não tenho. Deus está mandando material, Deus está mandando tijolo, tape as brechas. Meu Deus, Satanás está querendo te usar como bode expiatório. Ele não tem ninguém, ele sabe a obra que Deus tem com você, ele sabe as promessas que Deus te fez, ele sabe que o que Deus tem contigo, e o Senhor manda te dizer: abre os teus olhos, porque o diabo quer te usar como bode expiatório. Cuidado, o diabo quer que toda a culpa caia sobre você. Era a intenção deles aqui do povo de Judá. Ele começou a dizer que tudo aquilo que estava acontecendo, que era por conta do profeta Jeremias, que era porque o profeta Jeremias estava transmitindo aquelas palavras, só que as palavras que ele estava transmitindo não eram dele. Aquilo ali eram palavras que vinham de Deus para o povo, só que o povo não queria aceitar. Nem todo mundo quer aceitar o que vem de Deus. Muita vigilância. Tem que tapar as brechas. O Senhor manda dizer. A mensagem é forte. A mensagem hoje é: tape as brechas para não ser o bode expiatório. Meu Deus. Jeová. Alguém sabe que você tem, alguém sabe que você alguém sabe que você é escolhido, alguém sabe que a sua chamada é de Deus, mas quer usar como bode expiatório, ou seja, quer que toda a culpa recaia sobre você, sabe? Alguém quer acusar você de delito que você não fez, sabe, que você não idealizou. Meu Deus, isso aqui é mensagem de Deus, irmão. Essas mensagens aqui são únicas, tá? Desculpa, mas são únicas. Você escuta essas mensagens todo... Não, aonde que os atuais pregadores vivem pregando para agradar a A e a B? Aonde você escuta? Isso aqui é mensagem do alto, irmão. Eu sou diferente, Deus me dá mensagens diferentes e eu entrego tudo que Ele manda. Desperte com muita velocidade, acorde com muita pressa, viu? Cuidado,
com os convites do diabo. Cuidado, cuidado. Porque tem um convite que é de Deus. Tem um convite que é o diabo puro. Irmão, tem que ter cuidado. Crente que tem negócio com Deus tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter cuidado com quem lhe procura, tem que ter cuidado com quem quer falar com você, sabe? Tem que ter cuidado. Esse crente é cheio de direito nada, é vigilância. Satanás tem suas armadilhas, tem suas investidas. Se você não tiver cuidado, você perde tudo e se torna, sabe o que? Um bode expiatório. Irmão, você não sabe de nada. É porque Deus, Ele permite as situações, nos ensina dentro da situação, e assim o nome dele é glorificado. Você está entendendo? Pastor, por aqui está tudo bem, tá? Está precisando dessa mensagem não? Guarda ela, terra. Está numa terra salgada. Terra salgada, dificilmente, se as raízes não crescer, se as raízes não se estender, você não sobrevive. Você sai envergonhado, irmão. Ai. Você está entendendo a mensagem que Deus está lhe dando, não está? Está entendendo o recado que Deus está mandando transmitir para você? Eu transmito essa mensagem sem medo, sem dúvida, com toda a segurança de que Deus é poderoso para mostrar que é Deus da sua vida. Receba essa palavra e aguarde tão somente o que Deus vai fazer por você. Você crê? Então receba. Eu ministro essa palavra no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.